Olá, meu nome é Patrick. Você conhece as histórias por trás de uma criatura chamada Sorriso? Essa é uma criatura em forma de rosto pixelizado que sorri de maneira maléfica enquanto encara o jogador. Segundo as histórias, ele aparece em jogos aleatórios. Ele já invadiu jogos como Mario Bros, Mario World, Mega Man e até mesmo Minecraft. Toda vez que eu lia uma história com esse tal de Sorriso, eu dava aquela risada curta de deboche e também dizia pra mim mesmo: historinhas de criança. Eu tinha um vizinho chamado William. Nós éramos amigos chegados, ainda mais porque compartilhávamos dois gostos: terror e Pokémon. Jogamos todos os jogos de Pokémon que foram lançados, incluindo aqueles feitos por fãs. Tínhamos o costume de nos reunir em três: William, sua irmãzinha mais nova, Lisa e eu, para contarmos histórias de terror antes de dormir. Quem mais se borrava era a pobrezinha de Lisa, pois sempre arrumávamos um jeito de assustá-la, enquanto um de nós contava a história. Nós sempre buscávamos histórias de terror na internet, então eu tive uma ideia e contei a William. Ei, e se procurássemos histórias de terror envolvendo Pokémon? Boa ideia, ele respondeu. Contamos todas as histórias desse tipo que tinha na internet. Infelizmente, acabou rápido, pois naquela época eram poucos os criadores de histórias com esse tema. Ficamos 2 semanas sem contar histórias de terror, até que, no dia 14 de fevereiro, resolvi pesquisar histórias de terror relacionadas a jogos no fórum onde eu costumava pegá-las, e uma em particular me chamou a atenção: Sorriso. Aquele mesmo que eu mencionei anteriormente. Ela foi publicada no site do 31 de janeiro por um usuário chamado QuickTime Zero. Pelo nome, achei estranho, e fui ler para ver se era legal. Parecia um relato de algo que aconteceu com o próprio autor. Qual foi minha reação? Uma risadinha e a observação: historinhas de criança. Eu ia comentar isso na seção de comentários, mas o mais irônico é que na seção havia um comentário feito por um usuário chamado Big Five, que dizia as mesmas palavras que eu ia escrever. E esse comentário foi feito no mesmo dia 31. Resolvi entrar no perfil do cara, que comentou para ver se ele escreve histórias melhores. Ali havia uma história publicada, mas o nome dela me deixou confuso. Sorria. Você está sendo amaldiçoado. Pensei comigo: sorria? Amaldiçoado? Resolvi lê-la. A minha surpresa foi que a história também parecia um relato que aconteceu com o autor, e como antagonista da história, estava lá o bicho estranho chamado Sorriso. E a história foi publicada no dia 7 de fevereiro, uma semana depois da primeira história sobre esse tal Sorriso. Para me deixar ainda mais confuso, um outro usuário chamado Skullface9 havia comentado na mesma data de publicação da história a mesma coisa que Big Five e eu havíamos dito após ler as histórias. Seu nome estava com uma linha sobre as letras. Tentei entrar no perfil de Skullface9 e uma página apareceu dizendo: este usuário foi banido pelo moderador. Gozado, talvez tenha se comportado mal no fórum. Por conta de uma curiosidade estranha que eu não deveria ter, decidi pesquisar fóruns sobrenaturais a respeito de jogos eletrônicos, digamos, amaldiçoados. Pesquisei pelo verbete Sorriso, e surpreendentemente encontrei uma longa discussão sobre essa criatura, como ela se apresentava, do que ela era capaz e se falava ou não. As opiniões eram diversas, mas ninguém era capaz de explicar sua origem. Até que fizeram uma pequena lista de quais os jogos tal Sorriso já invadiu. Eram os mesmos apresentados nas histórias que li. Mas lá havia 2 nomes que não havia lido nas histórias: Sonic e Pokémon Trading Card Game. Resolvi entrar na conversa e perguntar sobre esses 2 jogos. Então, um dos usuários me respondeu: você não soube? Provavelmente não acessou o fórum de terror durante a manhã. Às 7 horas da manhã de hoje, um usuário chamado Skullface9 publicou uma história envolvendo a criatura maléfica chamada Sorriso, e sobre as coisas tenebrosas que ela fez em 2 jogos que ele jogou. Eram eles: Sonic e Pokémon TCG. Essa é a terceira história sobre Sorriso, e para a internet é dada como perdida. Esse usuário teve sua conta banida no fórum, segundo os moderadores, por supostamente publicar também um vídeo pesado e inapropriado para qualquer um, a respeito de uma ação grotesca que Sorriso talvez tenha feito com algum personagem dos jogos. Mas eu creio que o motivo na verdade é outro. Os moderadores provavelmente estavam acompanhando essas histórias e os comentários, e perceberam que a ordem dos acontecimentos era idêntica. Você debocha da história da criatura, e uma semana depois você dá de cara com a mesma. Parece até uma maldição.
Digo isso porque nenhum dos 3 usuários, QuickTime Zero, Big Five e Skullface 9, publicaram mais histórias. Eles praticamente desapareceram. Não respondem mensagens, nem e-mails. Nós, por sorte, conseguimos uma cópia da história antes que ela fosse removida. Leia por sua conta e risco, e não recomendo que você trate a história com desdém, por motivos óbvios. Pois bem, eu li a história e achei fraca, como uma história criada por uma criança, igual às outras 2. Mandei um e-mail para William com as 3 histórias em anexo para que ele as lesse. Então, ele me mandou uma resposta no e-mail. Fraquinhas, não passam de historinhas de criança. Não pode ser. Mais um que fala a mesma coisa que eu depois de ler as histórias. Decidi sair do PC e ir dormir, para esfriar a cabeça. Uma semana se passou, e o dia era 21 de fevereiro. William e sua irmã chegam em minha casa e ele diz: Cara, estou com uma saudade imensa do jogo Pokémon Gold Silver. Vamos jogar no emulador e conectar na TV para que possamos visualizar melhor? Claro, respondi. Levamos cerca de 5 minutos para preparar tudo e começamos a jogar. Estávamos sentados no chão e da sala de jantar, próximos da TV. Coletamos as 16 insígnias, derrotamos a Elite dos 4 2 vezes, completamos a Pokédex de Kanto e Johto e nos preparamos para derrotar Red, no Monte Silver. Salvamos o jogo antes de entrar na caverna. Começamos a explorá-la. Como somos tapados, esquecemos de comprar repelentes, por isso, a cada 15 segundos aparecia um Pokémon selvagem. De repente, depois de encontrarmos uns 40 Pokémons, começamos a notar algo estranho nas animações de transição de batalha a partir do Pokémon número 41. Silhuetas estranhas apareciam em frações de segundo na tela. E essas silhuetas eram semelhantes àquela figura estranha do sorriso. Isso aconteceu umas 10 vezes, até que quando atravessamos uma entrada na parede, demos de cara com uma Pokébola, porém de uma cor só. Achávamos que era um item com um bug gráfico. Mas qual foi a nossa surpresa? Era um NPC, que quando apertamos Action, começou a falar. S-O-R-R-I-A. Então a batalha começa, e a música era a mesma da batalha com Red, porém distorcida. 10 segundos de tela preta e uns travamentos da música, e então nosso oponente aparece. E era aquela criatura chamada Sorriso. Ficamos pasmos com tal aparição. Como ele apareceu nesse jogo? Como ele apareceu se o jogo é original? Não se tratava de hacks. Sorriso quer batalhar. Ele tinha 6 Pokémon. Então ele lança como primeiro Pokémon Houndoom no nível 131. Esse monstro invadiu nosso jogo e é capaz de qualquer coisa, inclusive aumentar o HP para níveis impossíveis. Todos os nossos Pokémon estavam no nível 100. Perdemos nosso Mewtwo, Jolteon e Gyarados, mas derrotamos o Houndoom com nosso Machamp. Então, ele lançou um Snorlax de HP 107, que quase acabou com o Machamp, mas nós o derrotamos. Então, ele lançou um Hypno de HP de 114, que nocauteou o Machamp. Lançamos nosso Gengar, que nocauteou o Hypno. E então, lançou seu quarto Pokémon Poliwrath de HP 121, o qual derrotou o nosso Gengar. Mas esse Poliwrath não tinha espiral no centro de seu corpo. Talvez seja mais um bug do jogo. Lançamos nosso último Pokémon, nosso Meganium Shiny. Depois deixamos Poliwrath com HP crítico, mas não foi suficiente. Recebemos um dano crítico e Meganium foi nocauteado. Ficamos bastante chateados. Esperamos voltar para o centro Pokémon, mas demorou um pouco. E de repente, aparece a criatura no canto superior direito da tela e diz: sorria, sua jornada acabou. Um estrondo de 7 segundos bem agudo é ouvido. Levamos um susto, e o jogo trava numa tela preta. Fechamos o jogo assustados. O que foi aquilo? Disse William. Não sei, que coisa de louco, respondi. Então reparamos que a irmã de William estava paralisada, olhando fixamente para a TV. Ela estava pálida e com uma expressão de surpresa e medo ao mesmo tempo. Chamamos a atenção dela e nada. Tocamos, cutucamos e nada. Ficamos mais assustados ainda. Então joguei nela um pouco de água que eu tinha em minha garrafinha e ela voltou a si. Você está bem? Perguntei. Acho que sim. Por que você me molhou? Respondeu ela. Você estava paralisada que nem uma múmia olhando para a TV e nada te acordava. Tive que jogar água na sua cara. Passamos 1 hora fora de casa para tentar nos acalmar.
Então o dia estava se tornando noite. Despedi-me dos dois e fiquei em meu PC até umas 11h30 da noite. Fui dormir. Tive uns sonhos estranhos com pessoas sorrindo o tempo todo pra mim. De manhã, 7 horas, recebo uma ligação de William, dizendo que sua irmãzinha foi levada ao hospital psiquiátrico, pois ela teve pesadelos pesadíssimos várias vezes durante a noite, sempre gritando desesperada e com tremedeiras mais intensas que alguém com frio em um dia de inverno rigoroso. Ela tentou arrancar os próprios dentes com um alicate, sempre gritando: "Sai, sorriso!" Ele me falou também que não suportava ver alguém sorrir no caminho para o hospital, que ela se aterrorizava. Eu me encontrei com ele antes do almoço, e ele me contou que também teve pesadelos, com pessoas sorrindo maleficamente para ele. Ele parecia um pouco atormentado. Ele sempre foi de esconder suas emoções, mas naquele momento não foi capaz de esconder o medo e a preocupação que ele tinha com a irmã. Às 2h07 da tarde, recebo a notícia de que William foi encontrado desmaiado em seu quarto com um sorriso bizarro desenhado em sua boca. Então, ele foi levado ao hospital. Fizeram exames e descobriram que o sorriso foi desenhado com sangue e chorume. Ele acabou desmaiando por conta do odor nauseante. Ninguém sabe de onde veio aquele chorume, mas agora meus 2 únicos amigos estão no hospital. E eu, aterrorizado, escrevendo esta história no fórum, com medo de me acontecer algo semelhante. Acho que não os verei tão cedo. Não sei porquê, mas me sinto culpado por eles estarem nessa situação. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse mandado para William aquelas malditas histórias. Se caso você encontrá-las na internet, pense 2 vezes antes de ler, e principalmente antes de comentar alguma coisa, porque, sem dúvidas, não são historinhas de criança.